Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre planos paralelos. Então já vimos em vídeos anteriores retas paralelas e retas paralelas a planos. Agora vamos falar sobre planos paralelos. Mas olha só, vamos lembrar de alguns resultados. Nós vimos um resultado que dizia o seguinte: se dois planos se interceptam em um ponto, então eles se interceptam em pelo menos mais um ponto. E nesse caso vão se interceptar em uma reta. Então, se intercepta em um, se intercepta em uma reta, não pode ter só um ponto de interseção. Mas será que dois planos podem se interceptar em uma reta e mais um ponto fora dessa reta? O que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse dois planos que passassem por uma reta e por um ponto fora dela? Bom, esses planos coincidiriam, né? A gente tem um resultado que, por um ponto fora de uma reta, passa um único plano que contém essa reta e esse ponto. Então, esses planos seriam coincidentes. Então, a gente sabe que ou os planos são coincidentes ou tem uma reta em comum. Não pode ter mais do que uma reta, porque daí já vira coincidente de novo. Outro caso seria não ter interseção, que são chamados planos paralelos. Então, quando dois planos não têm interseção, eles são chamados planos paralelos. Só que essa é a definição. A gente diz que dois planos são paralelos se não possuem ponto em comum. Só que será que existem planos que nunca se cruzam? Então, isso que a gente tem que se perguntar sempre. A gente pode fazer uma definição, inventar uma definição qualquer, mas a gente precisa verificar se realmente isso existe. Tá? Existem dois planos que nunca se cruzam? Então, esse primeiro teorema que a gente vai ver sobre planos paralelos é justamente para a gente construir um plano paralelo ao outro. Dado um plano, a gente consegue sim construir um plano que seja paralelo a ele, que nunca se cruze com ele. Então, vamos ter aí três casos de posições relativas entre planos, que a gente já tinha definido até anteriormente, mas a gente não sabia se existiam ou não. Né? Tem planos paralelos, planos coincidentes e planos secantes, que se cruzam em uma reta. Vamos ver lá o primeiro teorema. O primeiro teorema diz assim: se alfa e beta são paralelos, então alfa é paralelo a cada reta de beta. Reciprocamente, se o plano alfa é paralelo a duas retas concorrentes contidas no plano beta, então alfa e beta são paralelos. Então, esse teorema tem duas partes, né? Essa segunda parte aqui é que vai dar a construção de um plano paralelo. Tá? A gente vai ter aqui duas retas concorrentes num plano beta. Essas duas retas concorrentes contidas no plano beta, né, e que são paralelas a alfa, então isso vai me dizer que alfa e beta são paralelos. Tá? Então, nessa segunda parte que vai ser a construção do plano paralelo. Mas vamos fazer por partes. Vamos começar desse comecinho aqui. Alfa e beta são paralelos, então já tenho isso por hipótese. Eu quero mostrar que alfa é paralelo a cada reta de beta. Então, qualquer reta que eu pegue de beta lá vai ser paralelo ao plano alfa. Vamos ver como é que a gente faz a demonstração dessa primeira parte. Bom, vamos pegar uma reta qualquer lá de beta e eu tenho que mostrar que essa reta é paralela então ao plano alfa, já que alfa e beta são paralelos. Bom, alfa e R não podem ter pontos em comum. Se tivesse pontos em comum, eu ia ter aqui um ponto da reta que está em beta e que está em alfa. Então, eles teriam interseção. Alfa e beta teriam interseção, mas por hipótese eles são paralelos. Então, pronto, eu já sei que alfa e R não têm ponto em comum, então alfa é paralela a R. Essa primeira parte é bem tranquilinha, né? Vamos para a segunda parte, então, onde a gente vai construir aí. Olha só, vamos pegar aqui R e S, duas retas do plano beta, que são concorrentes num ponto A. Então, tenho um plano beta aqui, tenho duas retas concorrentes, R e S, passando por um ponto A. R e S. Esse aqui é meu plano beta. E paralelas ao plano alfa. Então, essas duas retas aqui, sejam R e S, duas retas beta concorrentes no ponto A e paralelas ao plano alfa. Então, eu tenho um plano aqui alfa e eu sei que essas duas retas não cruzam alfa. Eu quero mostrar agora que alfa é paralelo a beta. Tá? É isso aqui que eu quero mostrar, que alfa é paralelo a beta. Basta que seja aqui paralela a duas retas concorrentes de beta, eles já vão ser paralelos. Tá? Bom, isso vai me dizer o quê? Que qualquer reta aqui, né, desse plano aqui, paralelo a alfa, vai ser paralelo a outro plano. Bom, mas vamos lá.
Sabemos que esses planos alfa e beta são distintos. Por quê? Porque eu tenho uma reta aqui em beta, ó, que não está em alfa. Então, eu já sei que alfa e beta são distintos. Suponhamos, então, que sejam secantes. Vamos supor que tem uma interseção. Existe uma reta T, que é a interseção de alfa com beta. Quero mostrar que eles são paralelos, então estou fazendo por contradição, né? Agora, as retas R e S não cortam alfa, são paralelas a alfa, logo não cortam T, certo? T está em alfa, né? Assim, olha o que acontece com essas retas aqui, ó. R e S são ambas paralelas a T. Por quê? Porque são coplanares com T e não cortam T. Veja só uma delas, por exemplo. Tenho aqui a minha reta S, a minha reta R. Essa reta R e a reta T são coplanares, porque ambas estão no plano beta. Ó, T está em beta, a minha R lá já estava em beta. Então, R e T são coplanares e elas não se cruzam, como a gente acabou de mostrar. Porque T está em alfa e a reta R não cruza alfa. Então, essas duas retas R e T não se cruzam. Então, o primeiro resultado que a gente tem ali, ó, R é paralela a T. A mesma coisa para S. S também é paralela a T, pelo mesmo motivo. Né? Bom, o que acontece então? A gente tem duas retas que são paralelas aqui a T, só que essas duas passam pelo mesmo ponto A. R e S passam pelo ponto A. E ambas são paralelas a T. Uma reta aqui que estaria na interseção de alfa com beta. Eu não fiz a interseção porque eu já desenhei eles paralelos, né? Mas digamos que eles tenham aqui uma interseção, né? Uma reta T aqui, ó. Essa T está em alfa, né? E essas retas R e S lá em beta. T também está em beta. Então, o que aconteceria? Duas retas paralelas a T passando pelo mesmo ponto, essas retas têm que ser coincidentes, têm que ser iguais. Só que isso contradiz a nossa hipótese de que são duas retas concorrentes. Bom, o que foi que eu supus para chegar nesse resultado? Eu supus que os planos fossem secantes. Então, eles não são secantes. Eles não têm nada em comum, não tem nenhum ponto em comum. Ok? Então, alfa e beta são paralelos, como a gente queria demonstrar. Ok? Então, vamos ler lá de novo. Ó. Se o plano alfa é paralelo a duas retas concorrentes contidas no plano beta, então alfa e beta são planos paralelos. Então, essa é uma forma de construir um plano paralelo ao outro. Eu pego um plano, tem um plano, vou começar aqui de baixo agora, tem um plano alfa. Eu quero construir um plano paralelo a ele, o que eu faço? Eu pego um ponto A aqui, posso pegar um ponto A aqui, e tenho que pegar duas retas aqui que passem por A e que sejam paralelas a alfa. O próximo teorema vai falar um pouquinho sobre isso. Eu posso pegar aqui uma reta qualquer do plano alfa e traçar por A uma reta paralela a ela. Posso passar aqui uma reta paralela a ela aqui no espaço. A gente sabe que existe uma única reta aqui. Posso pegar uma outra reta aqui, qualquer, que não seja paralela a essa primeira, tá? Que não seja paralela. Então, ela se cruza em algum lugar aqui. Mas o que acontece? Vou traçar agora uma outra reta paralela a essa daqui, também passando por A. Vai ter uma outra reta aqui, paralela a essa outra passando por A. Essas retas aqui, por serem paralelas a retas do plano, a gente já viu que elas são paralelas ao plano e são concorrentes pela forma como eu construí, passando por A. Duas retas concorrentes geram um único plano, já vimos isso também. Então, dessa forma, nós construímos o plano beta, que é paralelo a alfa. Okay? Então, realmente existem planos paralelos no espaço. Existem planos que nunca se cruzam. Esse teorema nos diz isso, né? Por trás de tudo que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que realmente existem planos paralelos no espaço. Ok? Bom, vamos para o próximo teorema. O próximo teorema diz o seguinte, por todo ponto A exterior a um ponto dado alfa, passa exatamente um plano beta paralelo a alfa. Então, vem a história da existência e unicidade. A existência, eu acabei de falar como que a gente constrói, né? Acabei de fazer aqui uma construção. A gente vai fazer essa construção aqui. E mostrar que é único depois, né? Então, ele diz aqui exatamente um plano beta. Então, tenho um plano alfa, tenho um ponto A fora de alfa. E aí eu quero um plano beta que passe por A e que seja paralelo a alfa. Então, olha lá como é que é a demonstração da existência. É dessa forma que eu falei para vocês. A gente pega duas retas concorrentes, R e S, contidas em alfa,
Então, pego lá duas retas concorrentes RS contidas em alfa. E aí eu faço as retas paralelas a elas, passando lá pelo ponto A. Então, eu faço aqui uma R', uma S', paralelas aqui a R e a S, respectivamente, né? Passando por A. E aí, gerei aqui duas retas concorrentes, elas geram um plano. Então, olha só. Tomemos duas retas concorrentes RS contidas em A, sejam R' e S', as paralelas a RS, respectivamente, passando por A. Assim, as retas R' e S' são paralelas ao plano alfa, pelo resultado que a gente viu anteriormente de retas paralelas a planos, né? Disto segue que o plano beta determinado por R' e S' é paralelo a alfa pelo teorema anterior. Né? Um plano que é gerado por duas retas concorrentes aqui é paralelo ao plano alfa. Duas retas concorrentes paralelas ao plano, né? Então esse plano é paralelo ao plano alfa. E a unicidade? Então agora vem a questão da unicidade. Como que a gente vai fazer para mostrar a unicidade agora desse plano? Bom, eu separei aqui em vários itens, porque essa partezinha aqui é um pouquinho mais cheia de detalhes, tá? Então vamos bem devagar aqui, porque essa demonstração tem várias coisinhas aqui para a gente ir pensando devagar. Então olha só, se eu quero mostrar a unicidade, eu vou começar supondo que existem dois planos, beta 1 e beta 2, paralelos a alfa, ambos passando por A. Tá? Então eu tenho um plano alfa, vou fazer um rascunho aqui embaixo, tenho um plano alfa aqui, e eu tenho dois planos que passam aqui por um ponto A e os dois são paralelos a alfa. Tá? Eu quero mostrar que eles são iguais, porque eu quero mostrar que é único. Passando por A em paralelo a alfa é único. Mas eu vou supor que tem dois. Como eu não consigo desenhar aqui dois planos paralelos passando por A aqui, ó, então eu vou fazer só um pedaço aqui, né, tentando representar como se tivesse aqui dois planos diferentes aqui. Vou chamar um deles aqui, ó, de beta 1 e um de beta 2 aqui. Então, o beta 1 é um plano paralelo a alfa que passa por A. O beta 2 é um plano paralelo a alfa que também passa por A. Tá? Essa é a primeira parte ali. O que acontece com esses dois planos, beta 1 e beta 2? A primeira coisa é que eles têm um ponto em comum, né? Os dois passam por A. Então, eles são secantes. Tem uma reta aqui na interseção dos dois. Eu estou supondo que eles não são coincidentes, né? Eu quero mostrar que eles são coincidentes, tá? Então, tem pelo menos uma reta de interseção aqui que eu vou chamar de R, tá? Então, R aqui é a interseção. Estou escrevendo por cima, depois eu não vou conseguir ler. Vamos ver se a gente consegue ler. R é a interseção de beta 1 e beta 2, tá? Tem uma reta de interseção aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma reta S no plano alfa, mas que não seja paralela a essa reta R aqui. Uma reta S qualquer aqui, ó, no plano alfa, uma reta S aqui, ó, só que não é paralela a R, tá? Então, só tenho essa condição ali. Só que a gente tem agora, ó, essa reta S e esse ponto A, que não está em S, então eu vou gerar um plano com esses dois entes. Vou chamar de gama o plano passando por A e que contém S. Tá? Então, eu teria que subir aqui um plano beta. Aqui. Ele passa por A e contém S. Vou chamar aqui de gama. Plano que passa por A e contém S. Bom, o que acontece com esse plano aqui? Primeiro, ele passa por A. Se ele passa por A, ele tem interseção tanto com beta 1 como com beta 2. E ele não coincide com esses planos. Por quê? Porque o plano gama contém S e S está em alfa. Só que beta 1 e beta 2 são paralelos a alfa. Então, essa S aqui não está nesses planos beta 1 e beta 2. Então, eu sei que gama é distinto de beta 1, gama é distinto de beta 2. Mas eles têm um ponto em comum, então eles têm interseção, uma reta. Vou chamar de T1 a interseção de gama com beta 1, interseção com beta 1, e vou chamar de T2 a reta que é a interseção de gama com beta 2. Tá? Tenho aqui duas retas que eu vou chamar de T1 e T2. Bom, e aí, o que acontece com essas retas aqui? Veja que essa reta T1, que a gente construiu ali, ela é paralela a S, a essa reta S aqui de alfa. Por que T1 é paralela a S? Bom, T1 é uma reta que está em gama e S também está em gama. Então, vamos por partes aqui. Ó. Vou falar primeiro de T1, tá? T1
está em gama, S também está em gama. Então, elas são coplanares. Depois eu faço para T2 a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer para uma delas que já vai dar para a gente entender aqui. S e T1, escrever assim, ó, pertencem a gama. Ambas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares. Mas eu estou dizendo que elas são paralelas. Bom, já sei que elas são coplanares, mas por que eu sei que elas não têm nenhum ponto em comum? Porque a T1 está em beta 1 e a S está em alfa. Eu sei que a S está em alfa e a T1 está em beta 1. E esses planos são paralelos, então essas retas não têm interseção. Tá bom? Então, são coplanares, não têm interseção, elas são paralelas. S é paralela a T1, ok? T1 é paralela a S, S é paralela a T1, é a mesma coisa. Né? A mesma coisa vale para T2, ó. T2 está em gama, S está em gama, são coplanares. Só que S está em beta 2, S está em alfa e T2 está em beta 2. Então, não se cruzam, são coplanares, não se cruzam, são paralelas. Então, da mesma forma, S é paralela a T2. Só que T1 e T2, o que acontece com T1 e T2? Ambas passam pelo ponto A. T1 e T2 não é a interseção aqui, ó, de gama com beta 1, e eu já sabia que eles têm interseção porque passam pelo ponto A. Então, essas duas retas T1 e T2 passam pelo ponto A e ambas são paralelas a S, bom, elas vão ter que ser coincidentes. Elas vão ter que ser a mesma reta, né? Pela unicidade da reta paralela, passando por um ponto. Então, eu sei que T1 é igual a T2. Vou colocar aqui do ladinho. T1 é igual a T2. É a mesma reta. Bom, o que a gente conclui com isso aqui, se elas são iguais? Olha só, R está contido em beta 1, agora ficou escondidinho aqui, né? E T está contido em beta 1, certo? A R, o que era R? A interseção de beta 1 com beta 2. R é essa interseção dos planos beta 1 e beta 2, então R está em beta 1. T eu estou chamando essa reta aqui porque ela é única, né? T1 igual a T2, então eu estou chamando só de T. T é uma reta que a gente acabou de ver que é paralela a S, né? E a gente sabe que ela está em beta 1 também. A minha T aqui, ó, está em beta 1. Então, R e T são coplanares, tá? Mas olha o que acontece aqui também com R e T. Elas também estão em beta 2, também estão no outro plano beta 2. R é a interseção de beta 1 com beta 2, então está em beta 2. E T é a T2, né, que está em beta 2. Bom, essas retas aqui estão em beta 1 e estão em beta 2. Só que elas são diferentes, não são a reta R. Por que eu sei que são diferentes? Por que elas são distintas de R? Porque a minha reta T1 é paralela a S. É como se eu tivesse ela aqui, ó. Minha reta T1 estava aqui, ó. A gente viu que ela é paralela a S. Só que a R não é paralela a S. Foi a condição que a gente construiu essa S aqui embaixo. Então, essa é paralela a S e essa não é. Então, elas são distintas, ok? Então, o que a gente tem? Essas retas R e T são duas retas diferentes, só que as duas pertencem tanto a beta 1 quanto a beta 2. Ambas fazem parte, então, da interseção de beta 1 com beta 2, se elas estão nos dois planos. Só que a gente já viu que para a interseção de plano só tem uma reta, ou então eles são coincidentes. Ou seja, beta 1 é igual a beta 2. Então, esses planos têm que ser coincidentes. Eu não posso ter mais que uma reta em comum, né? Eu tenho uma reta em comum, a não ser que elas fossem iguais, né? Mas elas não são iguais. Bom, com isso a gente demonstrou a unicidade. Unicidade do que mesmo? Vamos sempre recapitular, né? O que a gente estava tentando demonstrar? A gente estava tentando demonstrar que por um ponto fora de um plano, passa um único plano paralelo a ele. Tá? Eu supus aqui que tinha dois, no final a gente mostrou que é o mesmo. A gente supôs que tinha dois planos paralelos lá, a alfa passando por A, só que no final a gente concluiu que é o mesmo plano, ok? Bom, próximo teorema. Se uma reta corta um plano, corta também qualquer plano paralelo a este. Então, são duas partes, essa é uma delas. A segunda, se um plano corta uma reta, corta também qualquer reta paralela a ela. Então, são duas partes.
Bom, para mostrar essa primeira parte, eu vou deixar como exercício, mas eu vou falar um pouquinho, né, o que está acontecendo aqui e como é que a gente vai fazer para demonstrar. Olha só, a gente tem um plano qualquer, alfa, e tem um plano que é paralelo a ele, um plano beta aqui, paralelo a alfa. Aí eu tenho uma reta que corta esse plano alfa aqui num ponto A, por exemplo, né? Corta aqui nesse ponto A. Eu quero mostrar que essa reta vai cortar esse beta em algum ponto também. É isso que eu quero mostrar. Tá? Bom, a gente pode fazer por absurdo, supor que não corta. Então vamos supor que essa reta aqui, vou chamar de R, não corta beta. O que acontece se uma reta não corta um plano? Então, se não corta, é paralelo, né? Então, vou supor que R é paralelo a beta, não corta plano. Só que então R é uma reta paralela ao plano beta que passa por A. O que acontece então com essa reta? Ela tem que estar contida em alfa, porque alfa é paralelo a beta. Da onde vem esse resultado? Então, olha o resultado que eu falei, né? Se R é paralelo a beta e passa aqui por esse ponto A, e nesse ponto A está passando um plano aqui paralelo a beta, então essa reta está contida nesse plano. Tá? Com isso aqui eu vou concluir, então, que R está contida em alfa. Só que isso é uma contradição, né? Porque a gente está dizendo que ela é secante, corta só por um ponto A. Mas de onde vem esse resultado? Lembra da construção de planos paralelos que a gente fez? A gente pegou lá um plano, né? Pegou aqui duas retas concorrentes aqui, paralelas a retas aqui, né? Por essas duas retas concorrentes passando por um ponto, a gente mostrou que existe um único plano paralelo a ele. Um único plano paralelo a ele. Mas isso aqui vai mostrar para a gente que qualquer reta paralela a esse plano aqui, vou dar nome aqui, né, para facilitar. Qualquer reta aqui, passando por esse ponto, que seja paralela a alfa, vai estar contida nesse plano beta. Esse plano beta é único. Né? Posso pegar uma outra reta aqui paralela a alfa passando por A, ela tem que estar em beta, tá? Pela construção que a gente fez e por mostrar que esse plano aqui é único. Né? Pego, ao invés de pegar essas duas concorrentes iniciais, pego essas outras duas aqui. Tá? Mas vai gerar o mesmo plano, vai gerar um plano paralelo a alfa, mas esse plano é único, então é o mesmo beta. Essas duas geram o mesmo plano do que aquelas duas iniciais. Okay? Então, qualquer reta paralela ao plano alfa que passe pelo ponto A aqui, ela está inteiramente contida nesse plano beta. Tá? Isso é um resultado pelo que a gente já mostrou anteriormente. Então, aqui, para mostrar esse teorema, se eu supor que essa R aqui não corta beta, eu já sei que não está contida, né? Porque passa num ponto aqui de alfa e beta são paralelos, então não tem ponto em comum. Então, eu já sei que ela não está contida em beta. Vou supor que é paralela, para chegar numa contradição e mostrar então que é secante. Qual que é a contradição? Se ela é paralela a beta passando por A, então ela tem que estar inteiramente contida no plano que é paralelo a beta passando por A. E esse plano paralelo a beta passando por A é alfa. Então daqui eu tiraria a conclusão de que essa R está contida em alfa, só que isso aqui é um absurdo, né? Então a gente conclui que... já tinha escrito. Então a gente conclui que essa R ela é secante com beta, tá? Ela tem que cortar beta em algum lugar. Escrevam essa demonstração bem direitinho e tentem fazer agora a segunda parte. A segunda parte eu não vou nem dar dica, tá? Eu quero que vocês tentem fazer ele desde o início. Bom, vamos lá. Mais resultados aí de planos paralelos. Se um plano alfa corta um plano beta segundo uma reta R, ele corta, então esse plano alfa aqui, ele vai cortar um plano paralelo a beta segundo uma reta paralela a R. Então, olha só, alfa e beta são dois planos secantes, tá? Eles se intersectam aqui numa reta R. Mas aí eu tenho um outro plano aqui que é paralelo a beta, então eu vou chamar de beta'. Tem um plano aqui, o beta, e tem um plano paralelo a ele que é o beta' aqui em cima. Então, esse eu vou chamar de beta'. Eu tenho um plano alfa que está cortando esse plano beta aqui numa reta R. Tem um plano aqui alfa, em algum lugar está passando aqui um plano que está cortando esse plano beta numa reta R. O que esse teorema está dizendo? Que esse plano alfa, ele também vai cortar esse plano, então faria aqui o prolongamento, né? Só para mostrar aqui. Ele vai cortar esse plano beta' numa outra reta, então vão ser secantes também,
E essa reta da interseção de alfa com beta' vai ser paralela a essa reta de interseção de alfa com beta. É isso que esse teorema está dizendo. Tá? Se esse alfa corta beta segundo uma reta R, então ele corta um plano paralelo a beta segundo uma reta paralela à reta R. Vamos lá para a demonstração. Ó, então, como eu chamei ali, ó, beta' é um plano paralelo a beta. Eu sei que alfa e beta' são distintos, são diferentes. Por quê? Porque esse alfa aqui corta beta e esse aqui não. Esse aqui é paralelo a beta, não corta... beta' paralela a beta, não corta beta. Então, eu já sei que eles são distintos. Além disso, eu sei que esse alfa e o beta' não são paralelos. Por que não são paralelos alfa e beta'? Por que eles não são paralelos? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na reta. Ó. Essa reta R, posso pegar um ponto qualquer aqui, ó, um ponto qualquer aqui A, tá? Dessa reta R. O que acontece aqui por esse ponto? Por esse ponto, passa um único plano paralelo à beta'. Bom, mas beta já é um plano paralelo à beta' passando por esse ponto. Então, não pode passar por esse ponto um outro plano paralelo à beta'. E alfa está passando por esse ponto. Então, ele não pode ser coincidente com... Desculpa, ele não pode ser paralelo à beta', né? Porque senão ele seria igual ao beta. Eu tenho um único plano passando por A que é paralelo à beta'. Já tenho beta, então o alfa não pode ser paralelo à beta'. Eu sei que esses dois são diferentes, né? Eles se intersectam segundo essa reta aqui, tá bom? Então, eu já sei que esse alfa tem que ser secante à beta'. Eu sei que não são coincidentes, eu sei que não são paralelos, então eles são secantes. Então, existe uma reta S, que é a interseção de alfa com beta'. Né? Essa é a primeira parte, eu já sei que eles são secantes. Falta mostrar que essa reta S é paralela a R. Tá? Então, aqui, ó, logo alfa corta a beta' segundo uma reta S. O que acontece com essas retas R e S? Ambas estão no plano alfa. Né? A R é a interseção de alfa com beta, a S é a interseção de alfa com beta'. Então, elas são coplanares. Além disso, elas não vão ter ponto em comum. Por quê? Porque essa R aqui está em beta, essa S está em beta', e esses planos são paralelos. Então, não pode ter interseção entre essas retas, se não teria interseção entre os planos, ok? São coplanares, não tem ponto em comum, então elas são paralelas, ok? Então, mostramos esse teorema aqui, ó. Qualquer plano que é secante aqui a um plano beta, ele vai ser secante a qualquer plano paralelo a beta, e a interseção vai ser paralela à reta de interseção aqui, ok? Com isso, a gente encerra aqui vários resultados sobre planos paralelos. Tá? Para fechar, falta a gente ver um teorema que ele é parecido com o teorema de Thales, que é sobre as retas paralelas lá da geometria plana. Então, vai acontecer algo parecido aqui na geometria espacial também, com planos paralelos. Vamos ver isso no próximo vídeo. Até logo!